Pessoal, bom dia. Agora são 4 horas da manhã, 4h30 da manhã. E o Espírito Santo me incomodou muito hoje para me levantar e fazer esse vídeo, especialmente para você que está escutando isso aqui. Por que eu estou falando isso? Eu não te conheço, eu não sei para quem que eu estou falando, mas Deus sabe. Eu estava um dia na minha casa, eu quero contar essa história para vocês entenderem como é que Deus envia pessoas para poder salvar a vida da gente. Eu estava um dia na minha casa, há muitos anos atrás, e eu estava meio distante de Deus. E Deus mandou uma pessoa lá em casa fazer uma oração por mim, sabe? E foi uma oração tão marcante, tão maravilhosa, que eu nunca esqueci. Isso ficou na minha mente, no meu coração, e na hora eu não acreditei. Ela chegou com a minha cunhada, uma pessoa da igreja, e ela falou que Deus tinha mandado ela ir lá com a missão de me dar a sabedoria de Salomão. Não estou falando isso para me exaltar não, viu, gente? Eu não sou pastor, eu sou só um estudioso da Bíblia. Eu sou uma pessoa que Deus envia para falar através de vídeos, e também não ganho likes e não tenho recurso com internet, não. Meu único interesse é levar a palavra de Deus. Essa pessoa chegou em casa e na hora que ela começou a fazer a oração, o Espírito Santo desceu sobre ela. Mas eu não acreditei, eu fiquei em dúvida. E ela sapateou no retetê e falou em línguas e tal, e eu não era muito acostumado com isso, apesar de já ser batizado na Assembleia de Deus, eu não era muito acostumado com isso. E eu fiquei meio assim, mas quando ela pegou na minha mão, ela passou uma energia da mão dela para minha mão, que foi Deus que passou, o Espírito Santo passou, como se fosse uma energia estática, um choque. Mas não era um choquezinho, era uma coisa contínua nessa mão esquerda aqui. Aí eu acreditei, não tinha como não acreditar. E aí eu fiquei assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer com isso? O que é a diferença na minha vida? Mas Deus me falou na Bíblia daí em diante que eu ia levar a palavra para o mundo inteiro. Mas como assim? Pregando a palavra? Não, eu não sou pregador, já me convidaram, eu não sou pregador, ainda não recebi esse dom, se um dia Deus quiser. Mas o que eu faço é simplesmente uns videozinhos da internet, mas esses vídeos vão parar na África, vão parar em vários lugares. Mas o que Deus está me falando para falar para você hoje, você que está escutando isso aqui? Olha, do mesmo jeito que uma pessoa me enviou um dia, Deus me enviou uma pessoa um dia, né? Ele está me enviando hoje para te falar uma coisa muito importante para você. É que Jesus quer entrar na sua vida. Como assim? Deixa o que você estiver fazendo agora. Se você estiver escutando esse vídeo, seja que hora for, estiver dirigindo para o carro, ajoelhe e entrega a sua vida para Jesus. Mas por quê? O que é isso? É o seguinte, nós somos criaturas de Deus. Só somos feitos filhos de Deus quando cremos em Jesus. Jesus é o próprio Deus que se encarnou, e Ele nasceu como homem para dar a vida em resgate das nossas e nos dar o Espírito Santo que nos transforma. Sem o Espírito Santo não há vida. O povo antes de Jesus não tinha o Espírito Santo, aquele povo no deserto, quando Deus fala, se arrependeu de fazer o homem em Gênesis 6,6, é porque o homem era mau continuamente, até os pensamentos do coração, porque eles não tinham o Espírito Santo. Quando a gente vê, agora hoje tem, como Joel falou lá em Joel 2, né, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Jesus fez isso, porque lá em João 7,37, Jesus, no último dia, ele clamou dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso dizia ele do Espírito que havia de receber aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Mas hoje Jesus foi glorificado. Hoje o Espírito Santo está sendo dado. Jesus batiza com o Espírito Santo, e Ele quer te batizar hoje com o Espírito Santo. É necessário nascer da água e do Espírito. Quem não nascer do Espírito não entra no reino de Deus. Foi o que Jesus falou em João 3. É necessário receber o Espírito Santo, porque Ele é o selo e o penhor da nossa salvação, como está escrito. O Espírito Santo é quem nos transforma gradualmente na imagem de Jesus, como está escrito, 2 Coríntios 3,18, se não me engano. Entenda isso. Hoje Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Ah, mas eu já sou batizado, não importa, não tem problema. Se você quiser hoje ajoelhar e entregar a sua vida para Jesus, se nada acontecer, a culpa é minha. Eu só estou aqui perdendo o sono e falando besteira. Mas se acontecer, é ganho para você. Então eu digo, hoje, nesse momento, ajoelha, aonde você estiver. Se estiver dirigindo para o carro, se estiver em casa, vai lá no quarto, no banheiro, tranca a porta, igual Jesus falou em Mateus 6, na oração do Pai Nosso. A oração é só você e Deus.
Mas faz o seu momento de intimidade com Deus agora. Não precisa de estar vendo o vídeo não, vai lá e faz isso. Ajoelhe e fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Eu quero que o Senhor entre e ceie comigo. Eu quero que o Senhor faça morada em mim. É igual Paulo falou, já não vive eu, mas Jesus, o Cristo de Deus vive em mim. Se nós não tivermos esse Espírito de Deus habitando em nós, é como aquelas 5 virgens loucas que ficaram para trás. Mas as prudentes que tinham o Espírito Santo foram para as bodas, foram para o reino de Deus, foram para a salvação, foram para a glória, foram para o lugar de maior felicidade, onde não vai ter mais choro, nem lágrimas, nem pranto, nem tristeza, nem morte. E por que Jesus está nos oferecendo isso? Por que Ele está te oferecendo isso hoje? Porque Ele te ama, porque Jesus estava lá no bem bom, Ele estava no reino dele, ele não precisava ter vindo aqui, mas Ele viu a nossa miséria, Ele se compadeceu da nossa miséria. Misericórdia é compadecer da miséria do outro. E Ele veio nos salvar, para isso Ele teve que sofrer dando a vida dele por nós, mas o que Ele fez foi tão grande que salvou toda a humanidade do planeta Terra, todas as gerações que nascem aqui. Porque está escrito em João 1 que Ele veio para os que eram seus, os seus não o aceitaram, mas a todos que o aceitaram foram dados o poder de Deus, de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, como nós já nascemos da carne e do sangue, não, nasceram de Deus. Então esses que creem em Jesus e recebem o Espírito Santo de Deus, eles nascem de novo, eles nascem de Deus. É como Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Então vai agora no seu quarto, vai agora no seu banheiro, ajoelhe onde você quiser, só você e Deus, e fala: Senhor, toma conta da minha vida. Senhor Jesus, eu entrego completamente a minha vida ao Senhor. Fala isso agora: Senhor Jesus, eu não quero que viva eu, mas o Senhor viva em mim. Eu quero que o Senhor coordene toda a minha vida, o meu sentir, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, que seja tudo coordenado, orientado, guiado, conduzido pelo Teu Espírito Santo. Jesus falou em João 14, 23, aquele que me ama guardará as minhas palavras e o Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus quer fazer morada em nós. Vamos entregar a vida para Jesus. Ele é Deus, Ele é o Deus Criador. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E ele ainda fala no 18: eis que fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Entrega a tua vida a Jesus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele falou em Mateus 38:18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos, Jesus vai estar conosco, e nós nem vamos passar pela grande tribulação. Mas não vou entrar nesse detalhe não, simplesmente vai agora. Esse vídeo não deu nem 10 minutos ainda, não estou com pressa para fazer ele. Isso aqui é uma coisa que vai, eu creio, salvar muitas pessoas desse mundo corrompido, porque esse mundo é um engano. Satanás oferece muitas coisas atrativas só para te desviar da vida eterna que é Deus, que é Jesus, o Cristo. Então esquece tudo que você aprendeu até agora sobre vida, sobre o que é vencer na vida, sobre o que é eu sou bem-sucedido. Entrega a tua vida a Jesus. Nós não somos nada. Jesus falou, não lembra aonde, numa das cartas, que nós somos miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Nós não temos nada se nós não tivermos Jesus. Então entrega a tua vida a Jesus nesse momento. Jesus quer entrar na sua vida. Ele quer ser um com você, né? Como ele falou na oração que ele fez a Deus em João 17: Pai, que ele seja um em mim e eu em ti. Para que estejamos ligados em Deus, temos que estar ligados em Jesus. Ele é a videira verdadeira, como ele falou em João 15, nós somos as galhas. Vamos aceitar Jesus entrar na nossa vida agora. Aceite Jesus agora na sua vida. Ajoelhe e fala: Senhor, venha, eu invoco o teu nome. Está escrito: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel falou isso lá em Joel 2:32. O apóstolo Paulo repetiu isso em Romanos 10:13. Pedro repetiu isso em Atos 2, no dia de Pentecostes: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque
o nome do Senhor agora.